Sejam bem-vindos. Eu sou a professora Tatiana Cidral e estou aqui representando a nossa Unintertech e os seus cursos técnicos. Mas hoje a conversa é outra. Nós iremos falar sobre o Enem, especificamente o segundo dia de aplicação. Sim, acabou de acontecer e nós iremos tratar de quais disciplinas? Matemática, Física, Química e Biologia. Estou aqui com dois convidados, vocês já devem conhecer, fizeram parte das nossas últimas gravações. A professora Fernanda Toscani, inclusive, já faz parte da nossa equipe há algum tempo. E vai estar aqui abordando sobre todas as questões que caíram em Biologia, falando sobre os conteúdos, dificuldades, surpresas. Sim, a conversa vai ser sensacional. Então vamos dar, as boas-vindas. Seja bem-vinda, professora Fernanda. Olá, salve, salve, meus queridos. Tudo bem com vocês? Bem-vindos, a mais essa retomada, mais essa oportunidade da gente conversar, da gente expor aquilo que está acontecendo e trazer essas novidades, essas surpresas, como foi essa prova e dar sempre aquelas dicas sensacionais que a gente aqui do Pré-ENEM Uninter tem a maior honra, de fazer parte e poder estar trazendo isso para vocês. Obrigada sempre pelo convite e aquele beijo e acompanha a gente. E assim, pode parecer que eu estou aqui trocando os nomes, repetindo os nomes, mas não é nada disso não. Do outro lado tem o professor Fernando. Sim, Fernando e Fernando. E que vai nos ajudar hoje nessa conversa em quais disciplinas? Matemática e ainda disse, olha, apoio total e falo com muita tranquilidade da física. Então a gente vai explorar isso sim aqui, porque queremos dar para vocês todo o feedback dessa última prova que aconteceu. Então, professor Fernando, seja muito bem-vindo também. Valeu, prof. Tati, Fer, você sabe que esse nome tem poder, Sim, né? Fernando sei. e Fernanda. Queridos de casa, é uma satisfação receber vocês aqui. Vamos bater um papo bem próximo, interdisciplinar, sobre a realidade da prova de física, sobre a realidade da prova de matemática. Caiu o que a gente esperava? Teve surpresa? Níveis de dificuldade, antecipando interdisciplinaridades para ano que vem, o que a gente pode esperar? Vamos bater um papo bem especial, você não perde por esperar. Até porque você pode estar pensando, mas a prova já passou, por que nós vamos falar sobre essa prova? É porque nós temos alunos que vão fazer pela primeira vez em 2022, ou talvez outros alunos que venham a repetir, fazer novamente essa prova. Então é sempre bom nós trazermos essa discussão logo que a prova acontece, pois assim você consegue organizar muito melhor. E tem a segunda aplicação ainda, né? Perfeito. Exato, em janeiro, né? Nós temos ali no comecinho já a segunda aplicação. Claro que nem todos vão estar participando, a gente tem ali um grupo mais restrito, porque também a gente está vivendo um momento de pandemia. Os nossos alunos que não puderam participar desta primeira aplicação poderão participar da segunda. Então sempre é muito válido, pois se a gente traz para você, por exemplo, a informação de que os conteúdos estão se repetindo ao longo dos anos, então vamos montar um cronograma e traçar aí um objetivo. Mapa da mina, né? Mapa da mina. Mapa da mina, é isso mesmo. E chegar lá no final sabendo desses. Mas e se de repente alguns outros conteúdos começam a ser inseridos? São cobrados assim há muito tempo. Como é que foi? Vou começar com a professora Fernanda, tá bom, professora? Claro, com certeza. Então, vamos na gentileza primeira, aqui. As damas. Professora, então como é que foi a prova de biologia dentro desses questionamentos? Se a gente começar a pensar pelo nível, o nível de dificuldade, foi uma prova tranquila. Tá? Em termos de conteúdo, de questões de fácil interpretação, questões que tiveram facilidade em serem respondidas. No entanto, porém, contudo, todavia, tivemos surpresas desagradáveis, inclusive. Por quê? Porque nós temos uma temática que nós, dentro da área da biologia, nós não apostamos muito para o Enem, que é a parte específica de botânica. Botânica, cai a parte evolutiva, cai a questões, por exemplo, relacionadas a processos adaptativos da planta, plantas de deserto, plantas que estão adaptadas a outras regiões. Sim, uma questão, 2 no máximo. Tivemos 4 das 16 questões, 1/4 da nossa prova foi destinada à botânica. E aí questões muito conteudistas, especificamente a função do hormônio vegetal auxina, que quase a gente tem ali meia aula para falar isso ao longo dos 3 anos da biologia. E até na sua fala pareceu muito específico mesmo, Muito específico. Depende de memorização, Depende do aluno, de memorização. Inclusive ter olhado para aquilo com um pouco mais de cuidado. Exato. Eu estava até conversando com o Fê que essa prova foi extremamente conteudista. Eu acho que uma das poucos anos que eu poderia dizer isso. Porque a gente sempre vê uma questão de interdisciplinaridade muito grande, a gente vê muitas relações de cotidiano, a gente vê interpretações. Ano passado, umas 3 questões era só interpretar o gráfico, interpretar a tabela. Este ano, não, especificamente o hormônio auxina.
né? Aí algumas questões de madeira, para saber a parte de cerne, né, xilema, floema, questões que são extremamente específicas e de um conteúdo que a gente não aposta. Porque se eu falar para vocês, nas nossas aulas do pré-ENEM, a gente falou lá em 5 tópicos bem importantes. Parasitoses, caiu o vírus. Falamos em genética, caiu genética mendeliana e genética molecular. Biotecnologia, caiu. Falamos em biologia celular, tivemos ali respiração, que era a fermentação, mas uma coisa muito superficial, né? E trouxemos a ecologia. Sempre 4, 5 questões de ecologia na prova, 2 dessa vez. Nossa, então, uma queda significativa. Uma queda porque significativa. Sempre apostávamos, e olha que eu sou da química, em 30% mais ou menos, né? Que é o de questões normal. de ecologia, e no fim, 2 questões apenas. E 2 questões simples, né? Uma envolvendo Mariana, que até pega a parte de mineração, atualidade, só que daí ele queria trabalhar a parte de magnificação trófica, que eu falei na nossa aula de ecologia, né? Porque é algo que é comum, que ele se acumula ao longo da cadeia alimentar, né? Então, foi uma questão que até, essa questão muito interessante. Mas, em contrapartida, se a gente for pensar nas outras questões de especificidade, então eu digo assim, nos 5 tópicos eu não acertei botânica, porque a gente não espera, e eu acredito que meus colegas da biologia falariam a mesma coisa que eu. Zoologia não caiu fora do normal, porque a gente teve 2 questões, mas uma das questões falava de circulação e que relaciona o processo evolutivo. Então a gente sempre aposta numa questão de evolução, 2 questões de evolução. Não é uma grande quantidade da prova, mas a gente acostuma. E a gente teve uma de mimetismo, que falava de evolução nos animais, e uma questão da circulação, que também estava relacionada ao reino animal, mas que envolvia aí o aspecto evolutivo, tá? Então, nada de muito incomum. A grande surpresa para nós foi a botânica. E, neste caso, dificuldades para os alunos, porque os alunos não vão com esses conceitos específicos para uma prova do Enem. Né? Então eu estudo no geral a evolução das plantas, eu não estudo o hormônio a auxina, eu não estudo o cerne, albuno, as partes, estruturas de madeira. Eu chamo isso de rodapé de livro. Rodapé de livro, né? E é importante a gente parar aqui e pensar, será que vamos mudar o nosso comportamento nas nossas aulas e começarmos a trabalhar com esse detalhamento ou não? Foi uma questão pontual e a gente precisa ainda manter o mesmo ritmo, pois quando a gente pensa em biologia, matemática, física e química, temos muitos conteúdos. Com certeza. Sim, e daí eu digo assim, eu acho que a gente tem que pensar nas 2 vertentes. A gente precisa continuar com a interdisciplinaridade, porque é padrão da prova do Enem isso. Então a gente precisa continuar com esse viés, mas a gente precisa ter um olhar mais atento a essas questões conteudistas. Infelizmente, eu digo para vocês assim, talvez seja aquela questão que você vai errar, mas que muitos vão errar também. Né? Por quê? Porque a gente, dentro da biologia, se for trabalhar o conteudismo, especificidade, nossa, não tem acabou, não tem tempo hábil para isso. O leque é absurdo, E né? vem o novo ensino médio. Então, eu acredito que a gente vai voltar um pouco mais com a questão da interdisciplinaridade, embora ainda ano que vem a gente ainda tem lá as questões que a gente estava comentando, né? Do banco de questões do INEP, sim, né? Que são ainda... então a gente ainda tem essas peculiaridades, mas que a gente acredita que se alinhando tudo, o novo ensino médio tem tudo para ter essa questão da interdisciplinaridade, tem tudo para ter essa questão que a gente sempre trabalhou e que eu acredito que é a aposta do Enem, né? Os vestibulares trabalham conteúdos, o Enem sempre foi essa organização, né? Trabalhar interpretação, trabalhar a observação de dados, que na biologia sempre foi muito essencial e que traz para nós uma competência do nosso aluno que ele precisa desenvolver. Bom, essa análise da prova, mais todas as dicas que foram trabalhadas pela professora Fernanda, eu tenho certeza que já te deu um norte. Você já sabe por onde começar. Agora a gente precisa falar um pouquinho ainda de matemática, física e química. Eu vou abrir espaço agora para o professor Fernando e eu acho que a gente pode começar com física. Vamos pode ser, lá, professor? com certeza. Então fique à vontade. Como é que estava esta prova de física? Queridos, eu costumo dizer que há uns 3 anos atrás, e focar mais realmente em conteúdos, e a prova de física ela não foi diferente este ano. A minha análise, conversando com outros colegas, inclusive conversando com os nossos alunos, é que dos últimos 3 anos a prova de física, o recorte de física dentro de ciências da natureza foi a prova mais fácil deste período. A gente não está dizendo que todas as questões foram fáceis, mas a abordagem dos temas, o que foi cobrado,
estava muito dentro do esperado, apesar dessa questão do conteudismo também. Teve um pouquinho de interdisciplinaridade, matemática trouxe um pouco de interdisciplinaridade, inclusive com física, um pouquinho com bio e química também. Teve uma questão de física, aquela do suor, que a gente estava comentando, né, Fer? Uma noção lá sobre transferência de calor talvez pudesse ajudar. O que me chamou bastante atenção foi uma troca, vamos dizer assim, de proporção entre os anos letivos. Primeiro ano do ensino médio, mecânica, é carro-chefe do Brasil inteiro. O Enem, das 13 questões de física esse ano, cobrou 3. 3 questões de mecânica. É um recorte pequeno em relação a outros anos. Tem vestibulares que se aproximam de 40%, 50% conteúdos de primeiro ano em mecânica. Então nós tivemos em mecânica uma questão teórica sobre resistência do ar, que eu costumo chamar que é a aplicação do teorema do bom senso, a diferença entre a bolinha amassada de um papel e a folha sulfite inteira, qual a diferença, por que uma cai mais rápido, outra não, Sim. resistência do ar. Tivemos, na minha opinião, era um conteúdo de primeiro ano, a questão mais difícil da prova de física, essa sim, bastante trabalhosa, 3 passos, uma análise algébrica importante, um conhecimento de física significativo, que seria a questão do lançamento oblíquo, do tiro de canhão. Tivemos muitas questões de segundo ano, bastante calorimetria, bastante ondulatória, inclusive aquela que falava da clorofila, Sim. tinha uma relação lá com a física, absorção e reflexão, Exato. e 4 questões de terceiro ano. Nós tivemos 3 questões de eletrodinâmica, 2 circuitinhos, uma pegando o gancho de uma pilha, Eu ia comentar né? isso, Tivemos professor. Achei um muito gancho, bonita a questão, bonita inclusive. questão. Transformação ali da associação das pilhas, Isso. transformando nos geradores, no amperímetro, no voltímetro. Era uma questão Até quando eu muito olhei pra bonita. questão, olhando para a imagem dela, foi química. Aí eu olhei para a resposta, Para a resposta era física. física, era isso mesmo. Era a Exatamente. montagem do circuito, uma de magnetismo, regra na mão esquerda, fazia um tempinho que não aparecia uma questão desse tipo, e uma outra de cálculo de potência com energia. Então são tópicos clássicos. Eu estava apostando em efeito fotoelétrico, estão 100 anos do Nobel de Einstein, né? 1922, 1921, melhor dizendo. Mas assim, dentro dos tópicos que estavam dentro do esperado, nenhuma grande surpresa, mais teoria do que continhas. Só achei que essa proporção entre primeiro e segundo ano não estava muito dentro do esperado. Bom, mas diferente então do ano anterior, porque nós tínhamos lá uma questão que todo mundo falou muito de física, de ser trabalhado conceitos que nunca eram trabalhados. Acho que era uma questão de geladeira. Sim, E daí era muito específico, muito bem específica difícil. mesmo. Então a gente não Muito teve nada neste estilo esse ano, prof, para física. Não. Foi mais assim uma distribuição que não era muito comum em relação às séries, mas ainda assim dentro daquilo que era trabalhado. E uma questão que era a minha aposta, vamos dizer assim, trocou pelo fotoelétrico, é aquela questão que o Enem dá aula na questão. Ele te dá a equação, que não é todo mundo que conhece, é uma questão mais complicada, aí você transforma a questão numa interpretação e numa álgebra, que era um exercício desse estilo que a gente tinha lá para calcular fluxo de calor. Segunda lei de Ohm, também muita álgebra, mas às vezes ele dá aquela aulinha básica na questão, leitura, interpretação e a matemática resolvia. Mas assim, aquele conteúdo super específico, o rodapé de livro que a Fer falou, isso em física, esse ano a gente não teve. Bom, que bom, ficamos aliviados. E eu sei que você está esperando, né, um pouquinho de química, um pouquinho de matemática, mas eu peço que você aguarde o intervalo e volte, quando a gente na segunda pauta vai trabalhar sobre essas outras disciplinas e ainda tentar aqui trabalhar com exercícios de forma, né, interdisciplinar. Então fique com a gente, até daqui a pouquinho. E esse foi o nosso Giro de Notícias. Voltamos em instantes. Voltamos em instantes. Graduação à distância é na Uninter, nota máxima no MEC. Filha, olha o que chegou pra você. A câmera tá pronta. E agora, professor? Agora é só gravar. E o tempo permanece bom durante todo o dia. É com você, Amanda. Obrigada, Carol. Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Bom,
conforme prometido, estamos de volta. É um novo bloco e sim, a gente vai continuar falando do segundo dia de prova, falando de ciências naturais e dando aqui, né, também o gancho para matemática. A professora Fernanda acabou de falar de física. E a gente sim, né, matemática. E 5 questões a gente acaba perdendo aqui nas outras Se disciplinas. precisasse de tempo para falar para tudo, né, a gente ia embora aqui, né? Mas vamos tentar dar aquela filtrada especial para os nossos alunos. Queridos, mais uma vez, uma prova que tem sofrido transformações, a gente tem conversado com colegas das outras disciplinas e isso tem sido bastante comum. Então, sim, nós tivemos mais um pezinho na versão conteudista, poucas aplicações interdisciplinares, a gente vai comentar algumas aqui com química, com biologia. Lembro de uma aplicação com geografia, uma muito visível de física, que era um oscilador massa-mola com pezinho em função trigonométrica, mas cada vez mais questões conteudistas. Isso não quer dizer que estava uma prova difícil. A prova de matemática é uma prova longa, ela é cansativa, a gente entende isso. Só que nós tivemos lá uma dose, se não me falha a memória, de 15 questões, que eu costumo, novamente, como a gente falou no outro bloco, é o teorema do bom senso. A gente resolve em uma linha, aquele trio MMM que todo mundo gosta de resolver, moda, mediana e média, como sempre apareceu. Então são questões que a gente não pode perder, nem a questão e muito menos tempo, a gente precisa garantir. Só que eu tomei um susto quando eu vi uma questão de tronco de cone. O tronco de cone está para matemática, assim como os tecidos vegetais da madeira estão para biologia. Super rodapé de livro. Eu costumo dizer que é uma fórmula indecente. A gente lembrar do tronco de cone. Quando aparece tronco, a gente usa mais a proporção da altura para o volume. Proporção. Agora, calcular o volume, nossa, muito difícil a questão, porque é uma fórmula que a gente não trabalha com tanto apreço. Mas nós tivemos questões da geometria plana, tinha uma única questão, que eu achei uma questão bastante pesada, porque ela cobrava na mesma questão área de retângulo, de círculo, de hexágono e de triângulo, que era a questão ali das fichinhas de uma loja. As fichas imantadas de uma loja, se não me falha a memória. Acho que o autor da questão estava indeciso Tava. com a figura. Tinha que cobrar, eram 4, 5 áreas diferentes que tinha que cobrar. Área de hexágono, tinha que dividir em triângulo ali e tal, dava um pouquinho de trabalho. Tivemos geometria espacial, teve paralelepípedo, uma questãozinha só de probabilidade, senti falta, uma questãozinha só de probabilidade, 2 de análise combinatória, que costumam dar um pouquinho de trabalho, só que a questão que era para ser a mais bonita da prova, que era da tabela da Copa do Brasil, tinha uma inconsistência, ela foi anulada. Já saiu o gabarito oficial, foi uma questão anulada, dava bastante trabalho, a análise combinatória a gente sabe, é uma pedrinha no sapato, considerar arranjo, combinação, permutação. Nós trabalhamos essas aulas no nosso pré-ENEM da Uninter, porque a gente acredita realmente e sempre é um conteúdo que aparece e que o pessoal tem um pouquinho de dificuldade. Aí teve uma questão, foi anulada. Mas, no geral, funções apareceram, interpretação de gráficos, não caiu o logaritmo, né? Um negócio que o pessoal meio treme na base, assim, né? Mas o logaritmo não apareceu. Que mais que eu estava esquecendo? Tinha um tópico, caiu uma de matriz. Ano passado caiu também uma de matriz, mais interpretação ali da montagem da matriz. No geral, sem grandes novidades, apenas essa ausência de log, essa presença do tronco de cone e questões mais algébricas, sabe? Aquela continha que mais cansa, não tinha tanta aquela sacadinha da tabela, alguns gráficos. Só que em relação ao ano passado, mais álgebra, menos leitura. Bom, a gente já teve então aqui o olhar da matemática, física, biologia. Faltou a química. Estou aqui, vou começar a falar um pouquinho com vocês. Como é que foi a nossa prova? Então, da mesma forma que biologia, tivemos também 16 exercícios. E desses 16, 6 de química orgânica. Eu creio, inclusive, que se eu perguntasse para o Fernando ou para a Fernanda de surpresa qual é o conteúdo que eles têm certeza que vai cair da química, né, na prova, eles fariam química orgânica. Com certeza. Né? A gente não precisava combinar nada. Estequiometria. E caiu também, ó. Sempre aparece, né? Sempre aparece. Então, assim, é clássico, mas são 6 exercícios de 16. Então, matematicamente falando, 37,5%. É coisa. E ali tivemos isomeria, tivemos identificação de funções, a parte, né, básica ali, um pouco mais de classificação, então bem dentro do esperado.
Claro que tivemos reações, saponificação, esterificação, mas veja, quando eu estou falando, ainda estamos trabalhando dentro daquilo que pontuamos para você, porque eu sei, parece muito simples. Ah, professora, estude química orgânica. Nossa, mas como se química orgânica fosse assim? Eu sei que é bastante coisa, gente. Sacanagem. Mas como a gente tem visto, mesmo sendo um macro conteúdo, né, dentro desses conteúdos estruturantes que a gente menciona, sempre tem uma repetição. Então, que tipo de reação que caiu novamente? Esterificação, ela é muito comum. Que mais? Saponificação, entrarem na questão das funções. E quais funções? Nada muito incomum. Então, você vê grupo carboxila, grupo carbonila, grupo hidroxila, bem dentro do mínimo que a gente espera que você, dentro de um conteúdo tão gigante, acabe, né, entendendo e, enfim, absorvendo. Além disso, daí vem um pouco mais de surpresa, porque, em segundo lugar, eletroquímica, e não costuma ser. E além de estar, né, em maior número na química, também uma questão linda. O professor Fernando acabou de comentar. Foi linda mesmo. Estava lá as pilhas, eu já estava ali, né, meio que me deliciando. Falei, mas resposta da física? Não sei se o aluno achou linda, eu achei. Eu também, Eu acho que o né? aluno achou do capeta. Ainda mais, né, que ali estava colocando em série, e a gente gosta porque é um pouco mais específico, isso tem um mesmo. pouquinho mais de dificuldade, o aluno poder diferenciar o que está em série e o que está em paralelo. E daí, assim, isso vem em maior quantidade. No mais, questões pontuais, mas entre aquelas que a gente sempre acaba pontuando que vão cair. Caiu de radioatividade, isso é bem clássico. Caiu de método de separação, clássico também. A questão da parte básica da química, propriedades da matéria. Nossa. Tinha densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, questão de condutividade. Então, quando você começa a olhar e perceber as questões, você fala bem dentro daquilo que a gente sempre está pontuando, um pouquinho de mudança, porque a gente teve mais de eletroquímica do que esperávamos, mas nada de surpresa, e questões que eram possíveis de serem resolvidas. Era conteudista também ou não? Olha, eu percebi bastante interdisciplinaridade com física. Teve mesmo. Biologia menos, porque a gente... E olha que Não, isso é biologia ficou engraçado. sozinha, isolada no universo. Grupinho Era sem a prova- amigos, né? É, Não sei o que aconteceu. Era a provinha para você Dessa falar, vez. eu amo biologia. Daí você olha uma questão do lado do CERN e fala, lazarento, né? Vou fazer a de física primeiro. Não, e é assim, né, Fer? É muito... Você vai, acho que, reforçar. Quando a gente pensar nessa integração, parece que é muito mais fácil unir a biologia com a química do que colocar a física nessa brincadeira. E daí, de repente, eu me deparei... Isso foi uma surpresa para mim. Foi mesmo. Muito mais questões conversando, da química, né? Conversando com física do que conversando com biologia. E biologia não ter essa relação com a química que também sempre aparece. Exatamente. Então, eu digo hoje assim, de interdisciplinar, que eu poderia, era a questão da física lá, da reflexão, da parte da absorção Sim. pelos carotenos, né? Comparando clorofila com antocianina e com carotenoides. Então, que trabalha aquele comprimento de onda do Perfeito. espectro luminoso. Essa era E bem a gente interdisciplinar até mesmo. resolveu, resolvi com o sidral, né? Uma de fotossíntese, relacionando isso. Isso é bem clássico, né? mesmo. Para o Enem. Mas eu acho que é a única, o resto era biologia pura, biologia pura, né? Então eu não consigo. A gente poderia falar de mineração e você trazer ali para mim conceitos de metais e de bioacumulação? Poderíamos. Falou da curcumina, inclusive um dos compostos que eu estou analisando na minha dissertação do mestrado, para dengue. Né? Poderia trabalhar a composição da curcumina e qual a relação dela? Poderia. Mas diretamente você não precisava do conceito de química. Diretamente não precisou do conceito de física. E a gente até estava comentando, né, Fer, que na matemática, por exemplo, sempre cai um monte de probabilidade e aí cai genética lá. Não, foi uma tristeza. A probabilidade eu fiquei tristeza. chateadinho. Genética maravilhoso na matemática. Confesso. Né? Não, e veja, não é só você que está nos assistindo que tem essa expectativa. Sim. Né? Os professores também Sim. têm expectativa. A gente quer chegar lá e ver aquele conteúdo que a gente disse para você estudar. Sim. E também a gente quer ter essa relação, né? Porque tem com exercícios que são lindos. A Feira acabou de falar de genética, e daí entra a matemática, né? E dá a base para você poder responder. Ou como aqui, quando a gente está, né, trabalhando com resistores, com circuitos, e de repente vem ali uma pilha e conceitos da química, e falando de eletrodos e metais. Enfim, a gente gosta disso, né? Como o Fer falou, talvez você não goste. Não, eu também não gosto disso. Pilha, metal, nossa, essa parte é horrorosa. Mas eu sabe... entendo você, meu querido. Tô aí com você Deus. junto. Mas genética é maravilhoso. Biologia, a prova de biologia é de Deus. Né? As outras você fala, nossa, você sai da prova de ciência da natureza, e matemática você fala, saí da prova do capeta. Mas daí biologia me salvou, biologia me trouxe paz no coração. Mas você sabe, eu nunca tinha parado para pensar
montar um circuito aplicando uma pilha dos eletrodos na química. É impressionante que é uma coisa que parece que é óbvia, mas eu nunca tinha visto uma questão que juntava isso. E muito bonita. E muito bonita a questão. E você sabe que assim, quando a gente fala de pilha, o que é a nossa base, né, Fer, quando nós estamos falando de pilha? É você realmente mostrar ali os eletrodos e a circulação dos elétrons, o desgaste de um dos eletrodos, depósito do outro, falar sobre a solução ali. Enfim, a gente fica muito nisso. Mas quando a gente parte de uma única pilha e deixa de falar, por exemplo, de pilha e passa a falar em bateria, Exatamente. e que você tem que associar essas Aí pilhas. é que foi o pulo do gato. E daí, Aí você chora. e ou ela está em série ou ela está em paralelo, eu confesso para ti que eu vou lá para física, trago mais ou menos aqueles desenhos que os professores de física colocam do que está em série, do que está em paralelo, e daí coloco isso na química. Então, a gente precisa nas nossas aulas. Eu isso é muito adoro, interessante. eu tiro sarro, mas eu adoro química e eu adoro física. Eu sempre falo isso, né? Porque a gente eu já dei aula de física, já dei aula de química para 9º ano e a gente tem que aprender. Mas uma parte da física que eu não aprendi na minha vida é isso daí. Eu não sei nem como chamar. Eletricidade. Não sei como chamar. Tem umas aulas boas no pré-ENEM da Uninter lá, um pessoal bom gravou lá. Eu vou... Eu falo, professora Fernanda, tem Acho que eu Tem um vou material ter que dar uma... bom aqui, Mas é né? que eu acho que eu não gostava muito. É aquela parte que você... sempre porque você tem, aprende né? aquilo que você gosta. Acontece, Então, aí a parte de normal. mecânica, eu adoro. Mecânica é maravilhoso. Maravilhoso. Então, quando você gosta, você percebe aquela aplicação. Agora, outros falam, nossa, eu vou ficar eletricista ali, né? Agora Tô eu pulando preciso, paralelo. agora eu preciso puxar a sardinha pro meu lado. Ai, ai, ai. Vai, O professora, pessoal que nos acompanhou no nosso material sabe que a gente fez uma aula interdisciplinar, 2 aulas interdisciplinares com história, que a gente fez uma de civilização mais civilização asteca. Era numeração base 20, caiu esse ano base 2. Fizemos um que era a planificação de um sólido, caiu esse ano também. Olha. A quantidade de aulas que nós gravamos, que os assuntos caíram esse ano de um formato diferente, com uma ênfase diferente, eu parei de contar no 10 em matemática, de verdade. Tivemos muitas aulas gravadas interdisciplinares que os assuntos apareceram de novo, ponto para o pré-ENEM da Uninter, né? Ponto para nós também, né? Porque a gente está nessa avaliação e a gente busca isso. Mas aí vem as surpresas da vida. E taca Sempre ali na tem, botânica, né? ela Não vai ter tem uma jeito. oficina para você Nem não tudo é do esquecer, jeito que a né? gente quer, né? Mas você sabe que, de qualquer forma, nós sentimos que o dever foi bem cumprido. Nossa, total. Por quê? Porque não foi a professora Fernanda que não citou, ou um professor, né, fulano de tal, em alguma cidade de todo o país. Existe um padrão daquilo que o professor vai levar para a sala de aula. Então, se for surpresa para a Fer, com certeza foi surpresa para tantos outros professores, para tantos outros milhares de alunos. Então, não é nisso que você tem que se basear. E sim no que nós estamos Porque essa comentando. é a exceção, né? Exatamente. Porque genética caiu, ecologia caiu, né? Tópicos e todos que a gente trabalhou, inclusive também nas nossas aulas, né? Mas essas surpresas, elas vão acontecer. E a gente tem que estar, né? Eu acho que o nosso aluno ele tem que estar focado nisso. Porque a gente nem sempre vai saber tudo numa prova. Lógico. Exatamente. Mas que a gente quase sabe tudo. É um Falta aquele um pontinho fora da curva, né? O professor de matemática está aqui do lado. Quando a gente fala assim, totalidade 100%, será que tudo é 100%? Esse evento certo é complicado. Olha só. Também podia brincar um pouquinho de probabilidade. Qual é a probabilidade de nós acertarmos todos? Nossa, é uma conta boa, hein? A É uma gente conta está boa. quase lá. Então, fica o convite para você que já participou e teve sucesso, e é o que nós realmente desejamos, e vai estar no ano que vem na universidade, comente com seus amigos, comente com aqueles que você sabe que ainda vão prestar. Fale do nosso curso, que se nós estamos aqui para, enfim, levar você àquilo que você mais deseja, a sua profissão, o seu futuro. E é isso. Eu agradeço, professor Fernando, pela participação. Eu agradeço, professora Sempre Fernanda, uma também honra pela estar com participação. vocês. Tenho certeza que você adorou a conversa, porque eu adorei. E, lógico, nós teremos mais gravações. Sim, você vai ver os professores gravando deste ano. As questões caíram agora. Claro que a gente vai esperar ainda a próxima aplicação, que é em janeiro, para poder, né, juntar tudo. E Garimpar. Pegar aquele banco no capricho. No capricho, para acertarmos e estarmos aqui numa conversa bem descontraída. Por que estamos descontraídos? Porque estamos felizes com o trabalho que nós fizemos, porque levamos a vocês aquilo que era necessário levar. Então é isso. Exatamente. Né? Obrigada, Fer. Imagina, Obrigada, a Fer. você. Valeu, Tati. Valeu, Fer. Valeu, Tati. parceira. Beijo. Até a próxima. Até Tchau, tchau. mais. Valeu, galera. Fiquem com Deus.